A dopamina é uma substância cerebral, um neurotransmissor responsável pelo aumento da sua energia, aumento da sua capacidade de foco, de concentração, aumento do prazer, da sua motivação para fazer coisas. E aumentar a dopamina é tudo o que você precisa para ter aquela energia, aquele drive, aquela concentração que você sempre sonhou. Você já ouviu isso? Eu aposto que sim. Isso tudo é verdade, mas a dopamina também é responsável por sintomas de agitação, insônia, ansiedade, irritabilidade, pensamentos acelerados. Depende do local do cérebro em que você estimula ela. Você provavelmente já sabe disso. Por exemplo, o café é uma substância altamente dopaminérgica e o café pode dar foco, concentração, energia e pode dar também agitação, ansiedade, palpitação. Nesse vídeo eu vou falar para você exatamente por que isso acontece de uma forma simples, científica, e eu vou dar para você dicas naturais, comprovadas de hábitos simples e alimentos que vão fazer com que você estimule a dopamina no local correto do seu cérebro, para que você possa ter os benefícios que ela pode te causar. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. E nesse vídeo eu vou explicar então para você, primeira parte, rapidamente, como a dopamina age de verdade no seu cérebro, porque tem, infelizmente, muitas informações erradas e não corretas do ponto de vista prático. Basicamente não é assim que o cérebro funciona, mas a dopamina é importante sim, ela é um dos neurotransmissores classificados como catecolaminas ou monoaminas, não precisa decorar esses nomes, que junto com a serotonina, junto com a noradrenalina, junto com o glutamato, junto com a ocitocina, estão associados a quadros de ansiedade, de depressão, mas também estão associados à energia, à ansiedade, a prazer, a nossa capacidade de resiliência e a nossa conexão com as pessoas. Então é importante sim a gente regular a dopamina do jeito certo. Então aqui vocês podem ver um cérebro, né? E vocês podem ver, se vocês já são pessoas aqui já acostumadas com o canal, se vocês já acompanham vídeos há um tempo, você vê que às vezes o meu cérebro está bem desenhado, às vezes não. Quando está bem desenhado é porque meu filho desenhou. Quando está mal desenhado, como esse, é porque eu desenhei. Então eu vou explicar de uma forma muito simples. Você que não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esses vídeos com pessoas que querem aprender como melhorar, como retreinar, remoldar o nosso cérebro de uma forma que funciona, que seja baseada na ciência e que seja sustentável. Então aqui, ó, a dopamina, ela tem 4 caminhos no cérebro. Como assim? Ela tem essas 4 vias, ó. Essa vermelhinha e essa azul. São caminhos, são circuitos cerebrais que são mediados pela dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor. Aqui é um neurônio, aqui é o outro. O nosso cérebro funciona como um circuito elétrico. Cada circuito de neurônios é como se fosse um fio elétrico, um fio condutor que vai ser responsável por uma habilidade, por um sentimento e por um pensamento. Então, nosso cérebro tem vários desses fios conectados e a dopamina é uma substância aqui no meio que faz um neurônio falar com o outro. Quando a dopamina está diminuída em algumas áreas ou aumentada, essas habilidades vão ficar mais estimuladas e mais diminuídas. Então vamos entender o que é que a dopamina faz em cada um dos lugares, tá? Então tem esta via aqui. Essa via, a dopamina, ela vai gerar motivação. Motivação para agir se algo é importante. Ou seja, se nós queremos algo importante a médio, a longo prazo, algo que faz diferença, que tem a ver com as coisas que nós valorizamos na vida, essa área aqui, que é a área chamada a via dopaminérgica mesocortical, então mesocortical, motivação para agir rumo a coisas importantes ou para desviar de coisas que vão atacar valores importantes. Então, por exemplo, se você
está, enfim, num local e chega alguém ameaçando a sua família, a sua mãe, sua esposa, seu marido, isso é algo importante para você e é uma ameaça. A dopamina vai fazer você agir aqui. Ela age para você valorizar e proteger o que é importante. Mas também, se você quiser, por exemplo, fazer uma prova, passar num concurso, você tem que estudar vários dias, várias semanas. E o reforço, né, a recompensa, ela vai lá na frente. A dopamina aqui, ó, é que é responsável por você conseguir manter esse foco e não cair nas tentações do mundo. Então aqui é que nós queremos aumentar a dopamina, tá? Então você não quer aumentar a dopamina no cérebro inteiro, você quer aumentar a dopamina nesta via mesocortical. É aqui. Por quê? Porque nos outros circuitos a dopamina faz outras coisas que são importantes, mas se nós aumentarmos muito, a gente vai ter muitos prejuízos. Então nós temos essa área vermelhinha aqui, não precisa decorar, que é a via mesolímbica. E eu gosto de falar, mas doutor Marco, um monte de gente fala de dopamina, fala de um jeito, né, mais ou menos, eu sei, é mais ou menos que elas falam, porque provavelmente elas não estudaram isso e elas não atendem à prática, né? E aí eu não tirei da minha cabeça, eu sempre gosto de falar, eu me baseei, e esse daqui é um livro antigo, aqui está na segunda edição, mas esse daqui é um dos pais da farmacologia, o Stephen Stoll. Agora os livros estão online, já tem várias outras versões, eu peguei esse daqui, que estava na minha época de residência, já está meio velhinho, encardido, mas eu tenho a versão online, e esse é um dos pais da farmacologia. A farmacologia é como que os remédios atuam. Eu sou médico, eu indico medicação para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. A medicação ela vai atuar aqui, e se você não sabe exatamente como que é o efeito da dopamina, da serotonina no seu cérebro, da noradrenalina, como que você vai saber a segurança de você dar um remédio para a pessoa, para o paciente? Agora, tem forma sim de nós podermos treinar e aumentar a dopamina de maneira que nós consigamos o quê? Ter motivação para aquilo que é importante, motivação para agir rumo aos nossos objetivos. Só que, então, aqui só para vocês saberem, se vocês quiserem pesquisar, mas é um livro mais específico. Ele é colorido, tem desenho, mas não é para leigos, não é para especialistas. Chama Stephen Stoll, S-T-A-H-L. Esse é o papa do entendimento de como funcionam as conexões e as substâncias químicas no cérebro. Aqui é a via mesolímbica. Aqui, ó, a dopamina é responsável pelo quê? Pelo aumento de prazer. Olha só. Então aqui é bom, a gente quer a dopamina aqui. Mais ou menos, porque aqui é o prazer rápido, prazer imediato. É aquele prazer que pode levar a vícios, pode levar a dependência, pode levar a compulsões. Aqui também ela está associada a aumento de ansiedade. Ela está associada a aumento de pensamentos acelerados. Ela está associada, às vezes, a alucinações, às vezes a delírios. Claro, em quadros de esquizofrenia. Mas agitação, pensamentos acelerados, ansiedade, tem a ver com excesso de dopamina nessa área, assim como comportamentos impulsivos. Então nós temos que ter dopamina nessa área vermelhinha aqui, na mesolímbica, sim, mas não em excesso. O principal, o regulador máximo é esse circuito azul, que é a mesocortical. Os nomes são ruins, os nomes não são fáceis, mas para você entender, primeiro, por que talvez uma medicação que serviu para uma pessoa não serviu para outra? Por que eu quis tomar bupropiona, fiquei ansioso? Por que eu tomei Venvance, né, para TDAH e aí eu fiquei agitado, irritado? Para outra pessoa funcionou, para mim não. Porque, claro, cada pessoa ela vai ter um formato diferente nesses circuitos, tem a dose e tem também o diagnóstico, né? Por exemplo, em quadros depressivos, isso daqui está diminuído. Isso daqui, ó, pode estar aumentado ou não. Às vezes tem quadros depressivos que a pessoa tem compulsão alimentar.
tem um aumento de dopamina nessa área. Isso aqui não é um prazer que você vai conquistar coisas. Isso não gera felicidade, gera prazeres que causam dependência. Geram prazeres mais imediatos. Uso de substâncias, pessoas que têm comportamentos compulsivos por álcool, por substâncias, elas têm desregulação nessa área. Então, são essas duas as principais áreas. Existe outra aqui, que é o número 3, né? Essa área aqui, ó, é a área nigroestriatal. Nigroestriatal, ela é responsável pelos movimentos do corpo. É bom ter dopamina nessa área? É bom ter, para a gente poder fazer os nossos movimentos. Agora, se a gente tem um excesso de dopamina, a gente vai ficar agitado. A gente vai ficar, às vezes, com tremor. Algumas medicações podem causar tremor por conta disso. Só que alguns quadros depressivos, por exemplo, podem vir com quadros de agitação. Então, para ser depressão, por exemplo, para ser quadros de TDAH, TDAH é um desenvolvimento crônico de essa área aqui menos desenvolvida, né? Então é uma questão que vem desde os 12 anos de idade, ou, enfim, um pouco mais, um pouco menos, o critério é dos 12 anos, mas na depressão existe, por N efeitos, uma diminuição nisso. E essas outras áreas podem estar aumentadas ou diminuídas. Então o nosso foco é aqui. Aqui é o movimento, pode estar inibido, então são depressões, quadros anérgicos, pode estar aumentado, a pessoa pode ficar ansiosa, pode dar insônia essa área. E aqui é a túbero infundibular, que é responsável por questões de prolactina. Isso tem alguns efeitos colaterais importantes. Então, aqui é que nós queremos agir. E nessa área, a dopamina, ela vai ser estimulada. O que a gente faz? Como é que o cérebro sabe quando tem que ativar essa área? Basicamente, com 3 fatores. Essa área, ela não é estimulada por coisas prazerosas. É estimulada por quê? Pela importância. Se importa aquilo. Se não é algo importante, a gente não vai estimular essa área. O que mais? Pela antecipação de recompensa. Então, essa área não é estimulada quando a gente ganha algo, mas quando a gente antecipa algo, isso é estimulado. Claro que ganhar também é bom, obviamente, mas antecipar é mais poderoso ainda. E também quando nós agimos. Quando nós agimos frente àquelas coisas que são importantes. Como assim? Se eu vejo uma recompensa, se aquilo é importante para mim, mas se eu demoro para agir, se eu fico muito tempo parado, essa área desativa. Isso foi testado com vários experimentos, com ratinhos, que eles, enfim, são usados em pesquisa, e também com os seres humanos. Ou seja, a motivação, ela precisa da ação para que ela seja liberada, a dopamina seja liberada de forma sustentável, senão ela não consegue ficar. Então são essas 3 coisas que vão aumentar a sua dopamina do jeito certo. Você ter algo que importa, então se for uma coisa que não tem a menor importância para você, não vai e também nem precisa. Mas às vezes tem coisas que têm importância a longo prazo e a gente tem que conseguir fazer formas do nosso cérebro perceber aquilo. Você tem que ter uma recompensa que você antecipou. Você viu que você vai chegar em algum lugar que é importante. Isso é extremamente fundamental. Às vezes você vai ter que lembrar para o seu cérebro a recompensa que você vai ganhar. E aqui é importante agir. Então, nós mudamos o nosso cérebro, por isso que eu falo muito para os meus pacientes, para quem, por exemplo, é aluno do treinamento para mentes depressivas, mentes ansiosas, que são basicamente técnicas comportamentais não medicamentosas, que são cientificamente comprovadas para tratamento de ansiedade, de depressão, de insônia. Eu falo que eu acredito no poder do comportamento. Por quê? Nós mudarmos o foco é bacana? É bacana, mas o que faz a diferença é isso daqui, é nós agirmos. Mas agir na direção certa. Bom, então, vamos lá. Imagina que a dopamina está aqui, né? Os remédios, suplementos, alimentos, eles vão aumentar a quantidade de dopamina aqui, ó. E se eles aumentam a quantidade de dopamina, ele vai ficar mais rápido. Vai ter mais, o neurônio vai se comunicar naquela área e você vai ter os benefícios daquele circuito. Só que
tudo que pode fazer bem pode fazer mal. Se a medicação, por exemplo, atuar mais nesses circuitos aqui, você pode ter agitação, irritação, insônia, ansiedade. Mas se ela atuar nesse circuito, sim, pode ajudar. Por isso que é importante a gente saber, né? Os alimentos, os suplementos, as doses e os remédios também. Agora, tem uma coisa que as pessoas não sabem. Uma das formas da gente aumentar o impulso elétrico é aumentando a dopamina. Mas essa não é a forma mais poderosa. A gente pode aumentar indiretamente a dopamina. Como? Através do treino dessas ações passo a passo, de nós agirmos frente a recompensas que importam de verdade e nós fazermos isso de forma consecutiva. Sim, é assim que nós geramos aquilo que se chama de neuroplasticidade, é assim que a gente aprende qualquer coisa. A gente aprende a ler assim, a gente aprende a dirigir assim, a gente aprende a usar o computador. Por quê? Porque conforme a gente vai treinando, o que acontece? Vai mudando os receptores e vai criando novas conexões. E aí, isso faz com que tenha muito mais dopamina aqui, ó. E isso fica mais consolidado. É assim que a gente aprende coisas. Por isso que muita gente fala, né? Você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Eu não sei se isso é verdade. Eu sei andar de bicicleta, tem muita gente que não sabe, mas se eu fico um tempo sem andar, olha, eu confesso que eu dou uma titubeada, não sou muito bom de coordenação, mas eu vou pegar isso muito mais rápido, eu não vou cair, por exemplo, não vou demorar muito para aprender. É isso aqui, ó. Isso é que cria uma memória permanente. Então, nós queremos aumentar a dopamina rápido? Pode até ser. Mas a gente quer aumentar a dopamina de uma forma sustentável e permanente. Agora, então, vamos ver 7 dicas práticas para você começar a colocar em prática a partir de hoje, focando em aumentar a quantidade e aumentar a qualidade da dopamina, ou seja, no lugar certo. Então, vamos lá. Coloquei 7 itens muito simples que você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolhe um e faz, e repete. Tenta fazer aquele que você se sentiu mais à vontade. Claro que quanto mais estratégias nós temos, mais nós vamos começar a criar a nossa caixa de ferramentas mentais para lidar com essas adversidades e não paralisar. Então não precisa fazer tudo, mas escolha uma dessas, faça e coloca aqui no chat qual que você fez, como você se sentiu. Lembrando que aqui os alimentos, o café e o cochilo, eles podem gerar recompensas rápidas e aumentar agudamente a dopamina, mas essas daqui estão treinando, estão reativando esse circuito mesocortical que nós queremos. Então, faça uma lista de tarefas, só que antes de você fazer a lista de tarefas do que você tem que fazer, começa no primeiro momento do dia uma lista de tarefas do que você já fez. Isso é importante. Por quê? Porque isso traz uma memória, coloca o foco na nossa capacidade de agir, que nós já agimos e nós já executamos. Quando o cérebro percebe que você é capaz de cumprir um objetivo, aquele circuito fica mais fortalecido. Isso é verdade para todo mundo, principalmente para quem tem depressão. Se você ou um familiar sofre de um quadro depressivo, quer dizer que esses circuitos eles estão mais desativados. A gente vai precisar de um exercício um pouco mais direcionado para isso. Mas se você quer saber o começo, meio e fim de um tratamento para depressão, um tratamento para depressão que envolve muitas coisas além da medicação e a forma mais eficiente de você tratar a depressão sem remédios, de uma forma sustentável, eu convido você a se inscrever também aqui no link na Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito, faço poucas vezes ao ano, com 4 aulas e mais algumas lives, onde eu dou esse mapa completo de como nós podemos usar suplementos, alimentos, treinamentos, técnicas para mudar pensamentos e que permita potencializar ou substituir o uso de medicações. Aqui é bacana, ó. Elogia o trabalho de outra pessoa. E a gente esquece de fazer isso? A gente esquece. A gente pode falar, vai estragar, né? Não, vai estragar se a gente fizer pela pessoa.
se a gente elogiar só o resultado, se a gente elogia o esforço e o trabalho, isso não estraga a pessoa, isso é bom pra gente. Por quê? Porque o ser humano ele é muito sensível quando ele percebe que existe uma cooperação entre pessoas do mesmo grupo. É isso que fez a nossa espécie dominar o mundo. Nós somos muito ativados quando nós vemos que a gente consegue cooperar, que tem outras pessoas que estão nos ajudando, estão fazendo coisas. Isso é uma das estratégias que vai ajudar, claro, né? A outra pessoa ficar feliz, não vai estragar se você só não fizer pela pessoa. O que estraga é quando a gente briga e vai lá e faz pela outra pessoa. Aí é uma briga que não vale muita coisa. Elogia um trabalho de alguém, mesmo que tenha sido algo pequeno. Claro, que seja genuíno. Né? Você pode elogiar, enfim, uma arrumação que a pessoa fez, uma ideia que ela teve, e às vezes a gente esquece disso, eu também. Então nós precisamos nos lembrar. Reconheça as suas micro conquistas. Como assim? A ideia, né, e eu falei já em outros vídeos, que pequenas conquistas, pequenos passos que você consegue completar geram as maiores transformações. Isso é muito mais poderoso do que metas audaciosas que você sempre tem preguiça de começar porque é muito alto, dá muito trabalho, é muito intransponível. Os passos fazem o caminho. Eu gosto dessa frase, acho que é do Mário Quintana. E isso daqui é o que a ciência tem mostrado. Tem alguns livros populares que falam disso, mas a ideia, e por isso que é importante aqui, é nós colocarmos uma pequena meta e cumprirmos e reconhecermos. Nós temos que nos autoelogiar. Se você está com depressão, conseguiu sair da sua cama para tomar banho, para escovar o dente, você tem que tem que reconhecer isso. Quanto mais você reconhecer, mais você vai estimular a dopamina. Claro, se você tem mais energia, se você quer fazer algo mais ousado, quer fazer uma apresentação, quer fazer um slide, conseguir juntar um dinheiro, reconheça isso. Reconheça, não estou dizendo que é só isso, mas reconheça pelo menos por um momento. Isso dá um boost dopaminérgico. Isso daqui é importantíssimo. Levante da cadeira ou do sofá, né? A cada 30 minutos. Ficar muito tempo sentado é algo que o pessoal está classificando como um novo tabagismo, né? As pessoas que trabalham com bem-estar físico, mental. Por quê? Porque vários estudos mostram que isso gera uma paralisia de vários circuitos no cérebro, incluindo do circuito da dopamina do movimento. Isso vai fazendo com que a pessoa tenha um risco maior de obesidade, risco maior de problemas cardíacos e um risco muito maior de depressão. Por isso que também dos tratamentos não medicamentosos mais eficientes para depressão, por exemplo, é a ativação comportamental. E o que eles viram é que pessoas que se levantam, você não precisa fazer nada, você precisa só se levantar. Então você está sentado, deu 30 minutos, você levanta. Você fica em pé 5 a 10 minutos. Pode fazer uma caminhada? Pode, melhor ainda se você fizer uma atividade física. Se você não quiser, estiver cansado, não dá tempo, levanta a cada 30 minutos. Isso faz uma diferença comprovada para o seu bem-estar físico e para melhorar a sua concentração, melhorar o seu humor. Isso é muito simples. Alimentos, né? Então tem vários vídeos de alimentos. Os alimentos mais, digamos, potencializadores, né? Os mais produtores de dopamina são alimentos ricos em proteína. Proteína, peito de frango, peito de peru, peixe, carne. Se você é vegetariano, feijões. Feijões são alimentos muito ricos em proteína. Quais outros? Os probióticos também são. Então, alimentos que têm probióticos, kefir, iogurte, né? Iogurte serve para tudo, né? Adoro iogurte, mas é verdade. Alimentos com probióticos, eles também, por N mecanismos, estão relacionados à produção de dopamina. Claro, existem várias vias intrínsecas, mas sim, eles estão associados a isso. Que mais? Aqui, morango. Morango está associado à produção de dopamina, tá? De fato, é um dos alimentos indicados para isso. E tem aqui castanhas. Castanhas ou amêndoa
né? Isso daqui é algo que ajuda, e eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, mas isso é específico para essa questão de energia, de dopamina. E qual outra? Chocolate. Mas chocolates comuns ao leite, eles vão dar um desbalanço na insulina. Eu falei em outros vídeos, coloque chocolate com 50% pelo menos de cacau, 50% ou mais. Isso ajuda você a ter esses benefícios dopaminérgicos sem ter um crush, né, uma queda depois que o açúcar dos outros chocolates faz você ter. O café, então o café até 4 a 5 xícaras. 4 a 5 xícaras, mais ou menos os 400 miligramas de cafeína. Nunca tomar depois das 2 horas da tarde. Se você tem insônia ainda, tem outras recomendações. Mas o café sim, ele aumenta a dopamina. O problema é que se você passa disso, ele vai aumentar a dopamina no outro circuito. Você vai ficar agitado, você vai ficar ansioso e você não vai se focar em nada, né? Então a dopamina tem que ser estimulada no lugar certo, de uma forma otimizada, de uma forma eficiente, tá? E o cochilo ajuda. O cochilo, ele tem um efeito dopaminérgico melhor do que o café. Ele melhora mais a concentração do que tomar café. E tem vários estudos mostrando isso. Só que um cochilo que não roube o seu sono da noite. Então, um tempo que você pode colocar 10 minutos. 10 minutos. No máximo 30 minutos. E se você tem insônia, olha, eu recomendo você colocar aí de 10 a menos, porque senão seu sono vai ficar desregulado. Mas você pode deitar num local mais silencioso, um local mais escuro. Tenta relaxar, você pode praticar exercícios de mindfulness, de mini meditações guiadas. Eu tenho alguns aqui no canal, tem, enfim, uns no Clube Saúde da Mente, nos treinamentos. A meditação também estimula, é que muitas pessoas, quando elas estão num quadro de muita agitação, ou muita depressão, muitos pensamentos, elas não conseguem. Mas só você deitar ali 10 minutos, focar, contar a sua respiração, mesmo que você não durma, isso vai fazer com que você volte com mais energia para o restante do dia, certo? Então, esses são os 7 passos que você pode começar a aplicar a partir de hoje, para que você aumente a dopamina de um jeito que faça diferença na sua vida, que faça você se focar naquilo que você quer fazer, faça você cumprir as suas metas, faça você construir tanto questões de relacionamento, quanto questões profissionais, quanto ter sucesso a longo prazo, que é o que nós queremos, crescer e nos relacionar com qualidade, certo? Coloca aqui embaixo qual dessas vocês estão praticando, o que vocês estão sentindo, e se você quer saber mais sobre um mapa completo de como tratar a depressão, começo, meio e fim, sem utilizar a medicação de um jeito que funciona, eu convido você a se inscrever aqui na Maratona Supere a Depressão. Vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e um abraço até o próximo vídeo. Tchau, tchau.